Olá, meu querido aluno IPM, minha querida aluna IPM. Se você ainda não me conhece, eu sou a doutora Giovana Miranda, sou médica pediatra pela Federal de Goiás, atuo como pediatra no Einstein Goiânia e sou coordenadora da pediatria e mentora do IPM. Hoje eu trago para vocês as 50 imagens que mais caem na prova de pediatria. E a minha proposta é o seguinte, a gente fazer um vídeo bem dinâmico, no qual vou acabar de revelar a minha idade. A gente vai fazer um cara crachá. Não sei se você se lembra, se é da sua época, mas muito antigamente existia um programa na Globo que tinha um porteiro, e o porteiro fazia o seguinte, cara crachá, cara crachá. E o que eu quero te dizer com isso? Eu vou te mostrar uma imagem e você vai me falar a primeira coisa que te vem à mente. Eu vou te mostrar a imagem, por exemplo, de herpes zoster, você vai falar, me parece herpes zoster, e a gente vai discutir sobre isso. Perfeito? Por que, Giovana, que você está trazendo isso para gente? Porque normalmente é assim que está caindo nas provas multimídias pelo Brasil. É claro que na prova multimídia, a banca ela também te oferece um caso clínico, mas esse conhecimento de imagem rápido, esse conhecimento de imagem papo, é o que faz a diferença, perfeito? Vamos começar? Primeira imagem. A gente sabe que temos diferentes tipos de exantemas. Nós vamos começar por eles. A gente divide os exantemas em 3 tipos diferentes e eu quero que você me responda qual é esse tipo de exantema. Tempo na tela, TikTok, TikTok, você vai se lembrar que esse é o exantema borbiliforme. É aquele exantema que tem uma pele sã, área de pele sem doença no meio da pele entremeada mais avermelhada. O segundo tipo de exantema que a gente vai apresentar é esse clássico, vive cair em prova porque também é a imagem que o UpToDate traz como ilustração. Esse exantema é o exantema rubeoliforme, clássico da rubéola, um exantema mais rosado e um tom mais claro. E por último dos exantemas, a gente tem o exantema mais forte, o exantema mais escarlate. E eu imagino que você já saiba que se trata de um exantema escarlatiniforme. Perfeito? Entendeu como vai funcionar? Então a gente vai seguir a partir daqui. Agora eu vou te mostrar um enantema. Você está atendendo uma criança, a criança tem alguns sinais prodrômicos, está com febre, está com apatia, recusa alimentar. Quando você abre a boca dessa criança, você se depara com essas lesões. Você consegue se lembrar de qual lesão a gente está falando? A gente está falando de uma das lesões mais famosas da pediatria, que são as manchas de Koplik. Essas manchas de Koplik ou Koplik são patognomônicas de uma doença, o nosso famoso sarampo. E elas consistem nesse enantema de aspecto mais branco, mais azulado, branco acinzentado, que tem um halo de hiperemia ao seu redor. Abriu a boca, olhou as manchas de Koplik, você pode diagnosticar sarampo, perfeito? Dentro das doenças exantemáticas, tem outra doença que vive caindo em prova de residência. É essa aqui. Parece que essa criança está maquiada, parece que essa criança passou blush. Essa criança tem uma face, exatamente, esbofeteada. Face esbofeteada, a gente lembra do eritema infeccioso, que é uma doença causada pelo parvovírus B19, também chamado de parvovirose. Uma doença muito tranquila, habitualmente com sintomatologia não exuberante, que pode complicar em gestantes e imunossuprimidos, perfeito? Agora, essa aqui tem que bater o olho e diagnosticar. Muito comum, eu tenho certeza que você já teve isso na sua infância. Às vezes a prova coloca e quer te perguntar quais lesões são essas? E a gente vê aqui o polimorfismo regional, lesões em diferentes estágios de evolução, um quadro bem típico da nossa famosa varicela, famosa catapora. E essa imagem aqui? E conta. Essa língua, ela tem um aspecto muito característico, a famosa língua em morango. Língua em morango, dentro das doenças exantemáticas, ela aparece muito comumente na escarlatina. Mas a gente tem que lembrar que também pode aparecer dentro daquelas afecções orais, dentro da doença de Kawasaki. E aqui, esse é um sinal que eu trago porque vira e mexe ele é cobrado em prova. Ele é um sinal muito clássico de uma doença. Giovana, eu só estou vendo um braço, eu não estou vendo nada de diferente. Olha com calma. Aqui a gente tem
um aumento da coloração em região de dobras. Esse é o sinal de pastia. Sinal de pastia é uma intensificação do exantema na região de dobras. Ele é muito típico da escarlatina, bem como esse próximo sinal aqui. Parece que está com a face bem permeada, exantemática, com uma palidez ao redor da boca. E essa palidez ao redor da boca tem nome, que é o sinal de Filatov. A gente brinca que é o Filatov, faz a boquinha para você lembrar que é ao redor da boca, que também é típico da escarlatina, perfeito? Vamos prosseguir. Essa é uma das imagens mais clássicas dentro da pediatria. Essa aqui eu tenho certeza que você já sabe o diagnóstico. Mas, habitualmente, ela não vem sozinha. Eu vou te mostrar 3 imagens. Essa é a primeira, depois vem a segunda e, por último, a terceira. Giovana, eu já sei do que você está falando, mas eu não lembro o nome da segunda e da terceira. Eu vou te contar. Primeiro, a gente começa falando do condiloma lata. A segunda imagem traz para a gente o pênfigo palplantar e a última imagem, mais clássica de todas, fala sobre a rinite sifilítica. Juntando as 3 coisas, com certeza a gente tem uma questão que trata sobre sífilis congênita precoce. É diferente de um outro caso, que traz esses dentes específicos ou essa afecção em palato. Você lembra do que se trata? A gente está falando aqui de dente de Rushton, dos molares em amora ou da perfuração do palato duro. Juntou as 3 coisas em uma questão, principalmente em contexto de VDRLs positivo, a gente tem sífilis congênita tardia. São lesões extremamente características e, por serem tão características, muito comumente cobradas em provas. O Unifesp adora cobrar isso aqui. E aí a gente vai prosseguindo. Mais um trio de imagens que só faz sentido se estiverem juntas. Você está respondendo uma questão, a sua criança tem alguma sintomatologia, sei lá, dificuldade de mamar, está um pouco equitérica, e apresenta 1. Cororetinite. 2. O que você vê nessa imagem? Hidrocefalia. E 3. Parece que tem alguma coisa calcificada aqui, e essa calcificação, ela tá pipocada no cérebro todo. Então, a gente vê cororetinite, a gente vê hidrocefalia e vê calcificações difusas. Juntando as 3 coisas a partir de agora, se já não era, é toxoplasmose congênita para você. É diferente dessa próxima. Quando a gente vê essa imagem, a gente nota também algo mais esbranquiçado, algo calcificado, mas em topografia diferente. Parece que essa calcificação, ela está permeando aqui áreas ventriculares, é uma calcificação periventricular. E por ser uma calcificação periventricular, a partir de agora tem que te fazer lembrar de uma doença específica, que é a CMV. A famosa calcifica meu ventrículo, citomegalovírus congênito, perfeito? Seguimos. Imagem clássica de um teste de triagem neonatal. Quando o bebê nasce, ainda antes de receber a alta, é indicado que a gente faça esse teste. A gente coloca o oftalmoscópio, passa uma luz no olho do bebê e daí a gente vê este sinal. Você consegue me dizer se esse teste está normal ou alterado? E se normal, como que a gente descreveria ele na caderneta da criança? A gente está falando realmente de reflexo fotovermelho presente. Presente onde, Giovana? Nos 2 lados, bilateralmente. Esse é um teste do olhinho normal. O que a gente tem que fazer com essa informação? Agora nada, a gente vai repetir teste do olhinho no mínimo 3 vezes no ano, nos 3 primeiros anos. Se ele tivesse alterado, a gente ia achar este sinal específico, cujo nome é, obrigada, chama leucocoria. Então, esse olho mais esbranquiçado aqui à sua direita é o sinal de leucocoria. E aqui a gente tem um reflexo fotovermelho presente. Esse é o famoso teste do olhinho alterado. Indica visita ao oftalmologista o mais rápido possível, perfeito? Mais um teste de triagem neonatal. Você abre a boca da criança que no enunciado provavelmente está tendo dificuldade na mamada,
Normalmente as questões te colocam essa foto e te perguntam do que a gente está falando. Esse frênulo lingual é um frênulo anterior, que é diferente do próximo. Esse outro frênulo é um frênulo submucoso, também chamado de frênulo posterior. Essa é a avaliação clássica que a gente faz quando avalia a linguinha do bebê. Aqui, vamos falar sobre lâminas. Quando a gente fala sobre lâminas, são um mundo de lâminas diferentes que podem aparecer na sua prova. Eu estou te mostrando algo apontado pela seta e eu vou te dar uma dica. Essa criança está ictérica. O que essa lâmina mostra para gente no contexto de uma criança ictérica? Essa lâmina mostra os nossos corpúsculos de Reis. Corpúsculos de Reis, eles são encontrados na deficiência de G6PD e fazem diagnóstico diferencial com essa outra lâmina, cuja criança também está ictérica. Essa lâmina, o que a gente aponta pela seta, é um outro achado, que é a chamada esferocitose. É os chamados esferócitos, na verdade, que são sinais de uma doença chamada esferocitose, que fazem diagnóstico diferencial com os outros tipos de icterícia. Na aula na qual falamos sobre icterícia e os seus diagnósticos diferenciais, a gente sabe que quando analisamos a lâmina, a gente consegue fazer um diagnóstico diferencial através disso, perfeito? Daí vem mais uma questão, mais uma imagem bastante clássica, uma imagem que é tirada do próprio manual. O que a gente nota aqui? A gente nota uma criança com um olho bastante edemaciado, com uma secreção purulenta. O que habitualmente as questões gostam de cobrar? Bateu o olho, viu essa secreção aumentada, purulenta, um edema mais exorbitante? Você tem que lembrar da etiologia. Então, a gente está falando aqui de uma conjuntivite gonocócica. E dentro das lesões de pele de uma criança, essa aqui é uma das que mais cai em prova de residência. É para a gente diferenciar a dermatite de fralda da dermatite que tem cândida. A candidíase na área de fralda, a gente vê essa presença desse eritema que intensiona pápulas mais satélites. E isso diagnostica a candidíase. Extremamente importante para a nossa conduta, porque a pomada na qual usaremos muda. É diferente dessa outra aqui, que é uma clássica dermatite de fralda irritativa, perfeito? Essa é uma lesão que está amando aparecer em prova. Quando as provas cobram essa doença, cobram de duas maneiras. Ou cobram a doença aparecendo em um lactente, ou cobram a doença aparecendo em uma criança maior, que é o caso. O que a gente nota aqui nessa imagem? A gente vê uma pele bastante xerótica, uma pele bastante seca. E a gente tem essa liquenificação na área de dobra. Então, essa liquenificação em áreas flexoras em crianças maiores é um sinal que nos chama a atenção para falarmos de dermatite atópica. Diferente dessa outra lesão. Bati o olho na lesão só para a gente se organizar topograficamente. Aqui a gente tem o umbigo e aqui a gente tem a cabeça da criança. E parece que está saindo alguns vasos sanguíneos entremeados, o famoso hemangioma. Nas nossas aulas a gente discute o tratamento. Quando a gente tem que usar medicação via oral, quando a gente só acompanha. E essa outra lesão é uma lesão muito clássica dentro da pediatria, porque se você observa a lesão, você tem que pensar na doença a qual ela está associada. Essa é a clássica lesão café com leite, uma mancha café com leite, e faz com que a gente se lembre da neurofibromatose, principalmente do tipo 1. Essa é uma outra imagem que não caiu no ENAMED, mas foi descrita no ENAMED, que são lesões hipomelanóticas, são lesões mais esbranquiçadas, em formas de folha de seixo. Elas fazem com que a gente se lembre da esclerose tuberosa. Fazem parte daquele grupo de doenças no qual a gente tem lesão dermatológica e também tem lesão orgânica, lesão cerebral e outros achados no nosso corpo. Aqui, a gente tem uma das lesões dermatológicas mais comuns dentro da PED. A gente tem o
Impetigo. Então, a gente está falando aqui do impetigo crostoso, diferente daquele bolhoso que realmente forma bolhas. E nesse quadro, o que a gente observa? A gente vê uma área de cotovelo um pouco mais avermelhada. A gente tem uma delimitação existente, mas não tão delimitada. Me parece que essa inflamação está pegando camadas inferiores. A gente está falando de uma celulite em cotovelo. Olha o quanto é diferente dessa próxima lesão. A gente tem um vermelho mais vívido. A gente tem uma área de delimitação que o nosso colega até passou uma caneta. Me parece que essa inflamação está pegando áreas mais superficiais da pele. A isso a gente dá o nome de erisipela. É a nossa principal diferença. Aqui também é uma imagem que acabou de cair em prova de residência, foi descrita na prova do ENAMED 2026. É um escurecimento muito característico em área de dobras, principalmente no contexto de resistência insulínica, principalmente no contexto de obesidade. Foi exatamente essa questão que o ENAMED trouxe para nós. Do que essa questão estava falando? Ela estava falando da acantose nigricans. Precisa fazer biópsia? Nada disso. A gente trata a acantose nigricans tratando a causa base, tratando a resistência insulínica e a obesidade. Aqui, mais uma questão que foi descrita no ENAMED 2026. Se vocês observarem, nós temos uma área de região umbilical mais avermelhada, uma área de região umbilical que me parece infectada. A isso se dá o nome de onfalite. Eu não vi isso na prova do ENAMED. Estava naquela questão que a criança tinha choque séptico secundário à onfalite. Onfalite é um quadro de inflamação e infecção no coto umbilical, muito provavelmente causado por más condições de higiene na hora deste clampeamento, ou más condições de higiene nos dias posteriores ao nascimento. A gente sabe que no último documento da SBP, ele sequer coloca para a gente limpar com Colorex, com álcool. Fala para a gente analisar o perfil epidemiológico de infecção da nossa região. Mas sabemos também que é indicada a limpeza adequada, porque a limpeza inadequada pode gerar onfalite. E aí a gente vai discutir agora diferenças, diagnósticos diferenciais de defeitos de linha média. A gente tem este primeiro diagnóstico diferencial, que é um defeito de parede abdominal, que está coberto aqui, ó, por âmino, por peritônio, e esse peritônio contém ali as vísceras abdominais. Note que aqui o cordão umbilical sai diretamente dessa estrutura. E essa estrutura a gente chama de onfalocele, que é diferente da próxima. A próxima estrutura a gente vê diretamente, na próxima estrutura a gente vê diretamente as vísceras, e as vísceras, o local de saída é paralelo ao umbigo. A isso a gente dá o nome de gastrosquise. Enquanto a onfalocele é muito ligada a questões sindrômicas, a gastroquise normalmente é um achado, dificilmente vem ligado com outras malformações. Vamos começar as radiografias? Essa é uma radiografia de um recém-nascido. E esse recém-nascido tem um histórico. O que a gente nota nessa radiografia? A gente vê essa granularidade reticular bem fina. A gente pode chamar isso também de vidro moído. A gente nota isso dos dois lados. E também notamos os broncogramas aéreos. Essa é uma radiografia que, se muito bem descrita, principalmente em um recém-nascido prematuro, a gente lembra de síndrome do desconforto respiratório do RN, antigamente chamado de doença da membrana hialina. Diferente dessa próxima radiografia, na qual a gente nota uma hiperaeração pulmonar, uma retificação deste diafragma e uma vasculatura pulmonar bem proeminente. Muito comum em bebês que fazem cesariana eletiva, bebês termos, porque cursam com taquipneia transitória do RN. Taquipneia transitória do RN é aquela doença que necessita de pouco aporte de
oxigênio, muito comumente, e tem essa radiografia bem típica. Em terceiro lugar, o nosso próximo diagnóstico diferencial, a gente nota esse infiltrado mais grosseiro, a gente nota aqui a atelectasia e também podemos notar uma hiperinsuflação pulmonar. Se eu te contar que esse bebê nasceu entremeado no cocô, nasceu com líquido amniótico meconial, você vai pensar que a gente está falando da síndrome da aspiração meconial, muito comum em bebês pós-termo. Diferente dessa outra radiografia, eu tô te contando que esse bebê, ele teve uma alteração no ecocardiograma lá fetal e ele nasce, apresenta essa radiografia que é característica. Eu não sei se você já notou que parece que tem uma bota no meio desse coração. Essa é a famosa radiografia em bota, a famosa radiografia em tamanco holandês. Por quê? Esse coração ele se desvia tanto superiormente quanto para o lado esquerdo. E esse lado esquerdo ele vai ficar mais côncavo. É uma radiografia muito clássica de uma das cardiopatias congênitas que temos. E eu tenho certeza que você se lembra que se trata da tetralogia de Fallot. Diferente dessa próxima, que também é uma radiografia extremamente clássica, estamos falando de cardiopatia congênita, e se você olhar, parece muito que a gente está falando de um ovo, aquela radiografia de ovo deitado. Radiografia de ovo deitado, se já não é, a partir de hoje vai ser para você o que te chama a atenção para pensar em transposição de grandes vasos. Transposição de grandes vasos, que é uma cardiopatia congênita, com potencial de óbito se a gente não fizer o diagnóstico e não tiver uma persistência do canal arterial ali para fazer a circulação, que é independente de um lado para o outro, se cruzarem, perfeito? Aqui temos mais uma radiografia, já até te deu um spoiler ali, que é a radiografia chamada em número 3. O que essa radiografia mostra para a gente? Ela mostra tanto a dilatação pré quanto a dilatação pós-estenótica, muito característica de uma doença, também cardiopatia congênita, chamada coarctação da aorta. Aqui existe um momento de coarctação da aorta, pré-coarctação a gente tem uma dilatação e pós-coarctação a gente tem uma dilatação. E isso dá esse aspecto aqui do número 3 nessa radiografia, perfeito? Perfeito. Giovana, vamos para o nosso plantão? Coisas de dia a dia? Vamos. Você está atendendo no plantão uma criança com dor de ouvido. Você faz a otoscopia e se depara com isso. Essa criança tem otite? Você sabe que não. Quando você analisa essa membrana timpânica, a gente vê uma membrana timpânica transparente, a gente vê uma membrana timpânica brilhante, a gente vê uma membrana timpânica côncava. Isso é uma otoscopia adequada, uma otoscopia sem alterações. Muito diferente dessa próxima otoscopia. Aqui nessa próxima otoscopia, a gente nota uma membrana timpânica abaulada, a gente nota uma membrana timpânica muito hiperemiada. Parece que o brilho dela é diferente da anterior, é mais opaco. E isso a gente faz o diagnóstico de otite média aguda, perfeito? Gi, eu fiz a otoscopia e me parece que tem alguns achados apontados pela seta na membrana timpânica. Sei lá, parece que tem algumas bolhas. Se a gente vê bolhas na membrana timpânica, a gente vai pensar no diagnóstico de miringite bolhosa. Giovana, essa criança que a gente diagnosticou com otite média aguda, não tratou direito, a mãe fala que ele não gostava do antibiótico, voltou no seu consultório e tá com essa orelha. O que essa orelha tem que chamar a atenção de você? O que essa imagem nos traz? Essa imagem nos traz a perda desse sulco retroauricular, fica com a orelhinha de Dumbo. Ficou com a orelhinha de Dumbo? Será que não tem algo aqui atrás que está empurrando essa orelha? Será que a gente não está falando de uma mastoidite, que é uma complicação da otite média aguda e necessita de tratamento parenteral? Preciso internar? Temos outras complicações. Aqui você abriu a boca do seu paciente e você nota,
Eu falo um brocotoma. Você tem um brocotoma desviando essa úvula para o lado contralateral. Principalmente se esse paciente te contar que ele estava com uma dor de garganta, foi prescrito por ele antibiótico e ele não tomou o antibiótico corretamente. A gente vai pensar que estamos falando de um abscesso peritonsilar ou periamidaliano. Chama o otorrino, vamos ver se a gente consegue drenar isso aqui e reiniciar antibiótico terapia. É diferente desse outro paciente que nos abre a boca e a gente nota alguns pontinhos avermelhados ali no palato, as famosas petequias no palato. Claro que não tem nenhum sinal patognomônico de faringite estreptocócica, mas quando a gente vê petequias no palato, é um sinal que nos chama a atenção para esse diagnóstico. Se a gente não tiver o teste rápido disponível, a gente está autorizado a tratar. Muito diferente dessa outra situação. O que a gente nota aqui nesse palato? A gente tem algumas lesões que não são petequiais, não são pontinhos. Parece que está ulcerado, parece que tem um halo hiperemiado ao redor. Então, é essa faringite ulcerada, são lesões envoltas por um halo hiperemiado. E a gente vai pensar no diagnóstico de herpangina, que é um diagnóstico viral causado pelo Coxsackie. A gente trata com sintomáticos, perfeito? Revisamos as 50 questões que mais caem na prova de pediatria, de uma maneira rápida. Gi, eu quero saber mais detalhes. Eu te convido a assistir às nossas aulas do extensivo, que estão onde? Na nossa mentoria. Aqui no IPM, nós fazemos uma mentoria extremamente individualizada para a sua necessidade, para a sua especialidade e para a banca que você quer prestar. Eu vou deixar o QR Code aqui, o link na descrição, e eu te convido a conhecer o que é o seu futuro nos estudos. Cada nome aqui carrega uma história, cada rosto estampado é a prova de que valeu a pena. Eles não são números, são vidas transformadas pelo conhecimento, pelo esforço, pela disciplina. Nada, absolutamente nada aqui foi por acaso. Cada aprovação é reflexo de método, de entrega, de uma mentoria que enxerga potencial antes mesmo dos alunos. Isso é IPM. E acredite, cada história estampada aqui faz o nosso propósito valer a pena, valer a pena, valer a pena.